Olá, obrigada por estar aqui. Esse é o Voz que é Calma. Esse é o nosso espaço entre corpo e mente. Um lugar para conversar sobre corpo, sistema nervoso, consciência, emoções, filosofia e as formas como tentamos encontrar equilíbrio em meio ao caos da vida moderna. E hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante. O yoga que a maioria das pessoas conhece hoje é apenas uma pequena parte daquilo que ele realmente era na sua origem. Quando muita gente pensa em yoga, imagina posturas difíceis, flexibilidade, estética, equilíbrio físico ou aulas bonitas nas redes sociais. Mas, historicamente, o yoga nasceu muito antes disso. De acordo com os estudos sobre a origem e a filosofia do yoga, como os estudos, o yoga surgiu há milhares de anos na Índia, como uma prática profundamente ligada à mente, à consciência, à observação interna e à redução do sofrimento humano. Não era inicialmente sobre performance corporal, era sobre presença. E isso muda completamente a forma de entender a prática. Porque hoje nós vivemos num tempo em que até o descanso virou desempenho. Até o autocuidado virou produtividade. E até o yoga, em muitos momentos, parece mais uma cobrança estética do que um espaço de conexão consigo mesmo. Mas originalmente, o yoga não perguntava o que o seu corpo consegue fazer. Ele perguntava como está a sua mente. E essa pergunta nunca foi tão atual. A palavra yoga vem da raiz sânscrita yuji, que significa unir, integrar, conectar. Isso é muito bonito, porque o yoga nunca foi apenas sobre tocar os pés lá no chão. Era sobre conseguir habitar o próprio corpo novamente, sobre diminuir a distância entre quem você mostra ser e quem você se sente internamente. Os textos antigos do yoga já falavam sobre sofrimento causado pela agitação mental. E isso conversa diretamente com o mundo moderno. Uma mente acelerada, hiperestimulada, pulando de pensamento em pensamento, sempre ocupada, sempre consumindo alguma coisa, sempre em alerta. E não é por acaso que tantas pessoas procuram yoga hoje. O corpo está cansado, mas muitas vezes o que realmente está esgotado é o sistema nervoso, é a mente, é a incapacidade de descansar completamente. É justamente essa visão integrada do ser humano. Eles entendiam que emoções, respiração, atenção, corpo, comportamento estavam profundamente conectados. E hoje a neurociência confirma muito disso. A respiração influencia diretamente o sistema nervoso. O estado emocional altera a tensão muscular. O estresse modifica a fisiologia. O corpo responde continuamente ao ambiente emocional. Isso ajuda a entender por que práticas simples como respirar conscientemente, desacelerar, observar pensamentos, mover o corpo com presença, produzem efeitos tão profundos. Mas existe algo que a modernidade distorceu no yoga. O yoga nunca foi sobre fazer mais. Era sobre perceber mais. E existe uma diferença enorme nisso. Porque até práticas de bem-estar começaram a entrar na lógica da performance. Ser mais equilibrado, mais produtivo, mais saudável, mais consciente. Como se tudo precisasse virar meta. Mas o yoga original apontava justamente para o oposto. Observação,
presença, consciência, redução da identificação excessiva, silêncio interno. Não como perfeição, mas como caminho. E por isso, o silêncio ocupa um espaço tão importante nas práticas antigas. Porque no silêncio você começa a perceber coisas que normalmente passam despercebidas. A tensão no maxilar, a respiração curta, o cansaço emocional, a dificuldade de permanecer consigo mesmo, sem distrações. E uma das maiores dificuldades da vida moderna é justamente permanecer presente. Porque fomos treinados para estímulos constantes. O tempo inteiro, com notificações, comparação, velocidade, excesso de informação, distração contínua. E o sistema nervoso permanece em alerta. Por isso, tanta gente sente dificuldade até para relaxar durante uma meditação. O corpo desacelera, mas a mente continua correndo. Isso não significa fracasso. Significa apenas que o corpo está tentando sair de um estado constante de sobrevivência. E o yoga se torna justamente esse espaço de retorno. Não para uma versão perfeita de si mesmo, mas para a presença, para a respiração, para o corpo, como casa. O artigo também fala sobre os diferentes caminhos do yoga ao longo da história, incluindo práticas físicas, respiratórias, meditativas, éticas, filosóficas. Porque o yoga nunca foi apenas movimento. Era uma forma de se relacionar com a vida. E isso leva a uma reflexão importante. O maior alongamento que muita gente precisa hoje não é no corpo, é no tempo interno. Alongar a respiração, alongar a capacidade de sentir, alongar os momentos de pausa. Porque a pressa constante endurece a percepção da vida. E aos poucos as pessoas deixam de perceber o próprio corpo, as emoções, os limites, o ambiente ao redor. E o corpo sempre encontra uma forma de avisar. Ele avisa na ansiedade, na tensão, na fadiga, na sensação de desconexão. O yoga não é sobre tocar os pés. É sobre tocar a própria experiência com mais consciência. E não importa se a prática acontece em uma aula longa, em 5 minutos de respiração, em uma pausa consciente ou em um pequeno momento de silêncio no meio do dia. O que transforma a experiência não é a performance, é a presença. Obrigada por dividir esse momento comigo. E se esse episódio te fez bem, você pode acompanhar o Voz que é Calma no Spotify, YouTube e Instagram. Até o próximo encontro. Respira. Segue com calma. Eu te encontro aqui de novo.